noite, tudo bem? Então, hoje a gente vai conversar com a doutora Ana Paula Câmara e a gente vai conversar sobre escoliose, mais uma live, nossa quarta live da série, né, A Minha Trajetória, comemorando os 10 anos de RPG, de trabalho com RPG, de atuação com o método RPG. Então, a nossa convidada hoje é uma colega também da turma, né, da época que a gente fez a formação em Fortaleza, Ana Paula. Então, ela também está há 10 anos atuando, né, com o método. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Oi, mãe. Luan, doutora Luan. Michele, um prazer recebê-las, tá? Então fiquem à vontade, manda um aviãozinho aí para os amigos de vocês e convida para assistir a nossa live, que vai ser bem interessante. A gente vai conversar, né, sobre o método RPG e hoje nós vamos falar de escolioses. Nós ainda não conversamos sobre o tema escoliose, que é, né, uma incidência grande no consultório, né, a procura. Na verdade, a maior procura por RPG são pacientes que vêm encaminhados pelos ortopedistas para tratar os desvios da coluna, melhorar a postura, e a escoliose é uma das situações mais frequentes no consultório, tá? Então, a Ana Paula já está aí. Ana Paula, eu vou chamar você para a gente já começar a conversar, tá bom? Já tem alguma... Dá tempo que a gente vai se apresentando. Dou muito, né, Luan? Oi, Cassandra, boa noite. Oi, Ana Paula. Oi, boa noite, Gil, tudo bom? Que bom vê-la, que bom encontrar com você Eu aqui também estou muito feliz desse convite que você fez para mim, viu? Muito satisfeita falar da nossa trajetória aí no RPG, né? A gente completando 10 anos, passa tão ligeiro, né? Eu nem senti. Na verdade, a gente está só começando, né? É Já tem muita verdade. estrada. É verdade, Mas Gil. são 10 anos que passaram rápido, mas que como mudou a nossa vida, né? Inclusive a ideia da gente conversar sobre isso, de como é que o RPG mudou a nossa vida Com nesse certeza. tempo, né? Mudou Desafio. para melhor, como mudou assim a nossa visão, né? A forma de atender os pacientes é muito bom. E aí eu queria Ana agradecer Paula, novamente, viu, Gil? Gosto muito de você, você sabe, vive elogiando, você é fera, viu? Estou muito satisfeita nossa, desse a seu gente se convite. esforça, né? Mas você também faz um bom trabalho aí em Fortaleza. Eu queria que você se apresentasse para os nossos, né, amigos que estão aqui hoje à noite. Fala um pouquinho de você, quem é você, como é que está a tua clínica, enfim, se apresente, fica à vontade. Bom, eu sou Ana Paula, sou fisioterapeuta, fui fazer as contas um dia desse há 15 anos, vai completar já. E trabalho com RPG há 10 anos, né? Assim, tem uma clínica aqui em Fortaleza, com mais 4 amigas. Na verdade, minhas sócias eu considero já como amigas, né? A gente é uma família. E lá na minha clínica a gente tem o RPG, temos pilates, temos fisioterapia. É a clínica Salutem. Ela fica ali na ABB. Quando você vier aqui, quero que você vá lá, viu? Conhecer. Ah, tá. Vou Quero que sim. você vá lá Tô conhecer devendo lá o essa nosso visita. complexo. Hã? Tô devendo essa visita, vou sim. Próxima Exatamente. oportunidade que for em Fortaleza, com certeza vou lá fazer uma foto, fazer um check-in na Salutem. Pronto, vá conhecer minha clínica. Dia 13 agora a gente completa 6 aninhos de vida, né? A Olha gente que ainda é uma legal. criança, estamos crescendo aí, graças a Deus, com muita força, colocando serviços novos, sempre nos atualizando para cada vez melhorar aí a qualidade de vida dos nossos pacientes. Na verdade, o nosso foco lá é qualidade de vida, sabe? A gente não trata eles assim como pacientes, eles são nossos amigos, entendeu? Então, assim, é uma clínica que a gente recebe assim com muito aconchego, né? Você que trabalha com isso sabe que os pacientes, eles vão doídos, tristes, cansados, e quando recebem um apoio, né, saem de lá melhor, quando recebem um aconchego, e não aquele tratamento mecânico, né?
recebem um aconchego, uma explicação do que está acontecendo. Eles se Muda sentem tudo, muito né? melhor. Muda Hã? tudo. Muda Muda tudo. tudo. A Muda acolhida, tudo. né? A A acolhida. O acolhida, nosso quando você foco é esse. chega. Quem é nosso paciente Eu sabe costumo disso. dizer, Ana Paula, que o nosso paciente, ele já vem. Ninguém vem numa clínica de fisioterapia passear, né? Ninguém procura um Exatamente. profissional de saúde, porque não estou fazendo nada, vou procurar um profissional de saúde. Todo mundo que procura precisa de ajuda, né? De Então, as ajuda, pessoas, exatamente. elas já vêm fragilizadas, elas já vêm buscando um apoio, uma orientação, né? Isso. Uma Exatamente. solução, uma alternativa diferente. Muitas vezes já vem de de um outro De outros lugar, já tem tratamentos. outros tratamentos, outros recursos. Então, muitas vezes o paciente ele já vem desgastado Exatamente. emocionalmente, com um quadro clínico mais agravado, né? Então, e aí você recebe esse paciente de maneira fria, profissional, mecânica, como você colocou, não é legal, né? Então, na Não. verdade, quando você acolhe aquela pessoa, além de te dar uma fidelidade, cria uma amizade e vira uma grande família. Eu concordo com Exatamente. você. Aqui também a gente tem um perfil parecido com o seu. A minha clínica é menor, né? Eu não tenho sócios, né? Na verdade, a minha empresa é uma empresa individual e tenho colaboradores, né? Claro que eu tenho Sim. colaboradores. Então, a gente tem um estúdio de musculação, um estúdio de pilates e o consultório, né? Na verdade, hoje eu tenho 2 consultórios aqui no espaço, mas é subutilizado, digamos assim. Agora que eu estou... Porque veio a pandemia, enfim, terminou que eu não Isso, é. consegui otimizar bem, mas tem os 2 espaços. E Então, era na isso que parte eu de ia terapia... falar também. Essa questão da pandemia, né? Que tudo isso que a gente está vivendo, né? Porque, assim, o psicossocial, hoje se fala muito nisso, né, Gil? Sobre o biopsicossocial. A gente não tem que tratar só o local da lesão. O que a pessoa está passando texto influencia todo, tanto, né? de uma maneira tão forte mesmo, que a gente tem que levar isso muito em consideração. Sério, muito sério isso, né? E principalmente nesse momento, né? Exatamente. A pandemia veio para piorar isso, na verdade, né? Para provocar isso, para a gente se dedicar mais. Tem uma cliente e amiga minha aqui, a doutora Luan Vieira, está dizendo que é uma sessão de desabafo também. É, O consultório acaba que é também, viu? faz Sessão de terapia. terapia. E Confidências, é né, bom Luan? demais, né? A Ontem lá no terapeuta consultório, eu termina fui sendo ontem lá meio no psicóloga. Ontem lá no consultório eu saí, olha, os pacientes conversando tanto, e tu sabe como é a sessão de RPG, né? A gente tem que respirar, tem que, né, ter todo um controle respiratório, a manutenção, né? E eles conversando, e eu, relaxe, pode falar, fale, Porque, na fala que eu verdade, te você não pode... escuto. A gente precisa manter a originalidade dos métodos que a gente trabalha, mas você não pode também podar o paciente, né? Você precisa deixar com que ele Exatamente, tenha confiança, fique à vontade, para que ele possa realmente criar uma relação de confiança no terapeuta, né? No profissional. E nós, fisioterapeutas, somos profissionais que fazemos procedimentos. Então, a gente não vê o paciente uma vez. A gente vê aquele paciente diversas vezes, né? Então, você cria uma relação, né? com Você certeza. cria uma amizade, você compartilha da evolução daquele paciente, que ele chegou mais fragilizado e ele vai melhorando, ele vai evoluindo, ele vai até chegar à alta, né? Que é o ápice, que é o nosso objetivo, né? Exatamente. Ajudar. Então, você tem aquela convivência. E aí, se o terapeuta não acolhe bem, você não Isso. consegue manter isso, né? É Aqui a verdade, gente, com certeza. aqui a gente tem uma clientela, Ana Paula, a maioria dos meus clientes é todo mundo de meia idade, né? Para mais. Então, eu tenho muito paciente idoso, Idoso, eu né? tenho pacientes jovens, adultos jovens, né? Mas eu quase não tenho adolescente. E tenho na parte das escolioses, né? Mas o Tem. perfil da nossa clientela é um perfil mais maduro, né? Então, são pessoas que
que gostam dessa interatividade, né? Dessa coisa do social. Então, isso é muito, muito bacana. E a Com gente realmente certeza. vive uma família, né? Você cria relações fortes e comemora Pacientes amigos, aniversário. né? Eles costumam dizer que, ai, é tão bom ficar aqui, acho que eu não vou embora, não. Aí vai ali, toma um cafezinho, aí fique, pois fique. Fique mais um pouco. É. E Olha que como a legal, eu gente acho isso muito agrega bom. outros serviços, acabam que eles ficam mesmo, né? São pacientes mesmo fiéis, né? Porque, assim, Gil, a gente ainda vai falar sobre isso, mas a gente sabe que o paciente que sai do RPG, ele precisa manter, né? Ele Isso. precisa manter aquela consciência corporal, ele precisa manter aquela respiração. E aí, outras formas de manter ajuda, né? Uma atividade física, e a gente indica muito Pilates, porque o paciente que veio com problema, com alguma patologia para a gente, que a gente tenha feito a postura e tenha melhorado a dor e tenha melhorado aquela patologia, a gente indica para o Pilates para ele conseguir manter e ter uma qualidade de vida melhor, né? E não ter Então, na verdade, foi uma das coisas que me despertou muito há 4, 5 anos atrás, mais ou menos, que eu venho estudando mais a fáscia e eu entrei nesse mundo do movimento. Hoje eu sou terapeuta manual e sou terapeuta do movimento também. Trabalho nessa linha, porque na verdade o movimento ele tem um poder de cura muito grande. com Então, quando a certeza. gente trabalha com RPG, por exemplo, e com outros métodos de terapia manual, mas quando você está no consultório, você tem um momento mais estático, né? Que é um momento terapêutico, do toque terapêutico, onde a gente intervém muito no paciente. E ele fica, de uma certa forma, um pouco mais passivo. Ele tem uma participação em cada método, inclusive no RPG, mas ele é mais passivo. Está É, numa maca, né? Um consultório. Quando esse paciente precisa evoluir para o movimento, e o Pilates é uma excelente proposta, né? Na verdade, ele pode fazer qualquer tipo de movimento, mas o Pilates ele dá um pouco mais de trato, né, em relação à postura, consciência corporal, como você colocou. E é a exatamente, dinâmica viu? da coisa, né? É a continuidade. Você precisa complementar com o movimento, né? E tem Você a não vai ver questão eternamente um também tratamento. Precisa da de movimento. comunicação, né? Da comunicação entre profissionais, paciente, né? Muitas vezes eu recebo paciente da fisioterapia, já me vem encaminhado, ele é isso, a dor dele melhorou, agora ele precisa tratar as alterações posturais que ele tem. Eu venho, aí vou lá pro Pilates, para a fisioterapeuta do Pilates, paciente tal, tá com. Então, assim, Isso. essa parceria entre Integração, né? profissionais, essa Compartilhada. interação, ela é muito boa Fundamental, é verdade. para eles, A Luan está entendeu? dizendo aqui que eu ainda engano. Olha só, a Giovana ainda engana a gente com a dor. Puxa conversa para desviar a concentração. Acontece. Eu brinco com ela, que eu digo, olha, Luan, conta uma história aí. Ai, tá doendo. Conta uma história aí. Vai falando o que tu pensa aí, que eu te escuto aqui. Deixa eu fazer aqui. É. Então, assim, na verdade, essa interação que você está falando do paciente, você encaminha, você trata no consultório, encaminha para alguém fazer o Pilates aí dentro da sua própria clínica, né? E aí Isso, faz uma continuação, um movimento, um tratamento integrado. É uma continuação. É o que a gente chama de integração mesmo, né? Inclusive no RPG exatamente. é uma expressão que a gente usa bastante, que é o paciente precisa integrar. A gente propõe umas mudanças, umas correções, né? Umas alterações, e a integração é na dinâmica, porque nós somos seres dinâmicos, o corpo é movimento, né? Então, É. não vai ficar bonitinho como você deixou, e a pessoa, quando começa a se movimentar, começa a caminhar, né? O corpo vai querer adotar as posturas viciosas, enfim, e o movimento vai Assistir ajudar a corrigir isso. televisão, É, celular, celular, exatamente. né? Eu sempre achei que a dobradinha Pilates e RPG funcionava muito bem. Não é à toa que eu tenho esse serviço aqui no meu consultório, não. É exatamente para o paciente evoluir, ele caminhando, ele vai passando de um setor para o outro.
Ele sai do consultório, né? Ingressa no Pilates ou na musculação, se ele preferir. Mas Exatamente. a gente mantém uma linha de trabalho no foco da postura, né? De melhorar a postura, melhorar a Exatamente. condição, né? Você tem como acompanhar o pós-tratamento, né? É que É. nem a pós-venda, né? Quando a pessoa compra, eu já fui vendedora de um monte de coisa na vida, inclusive de seguro, né? Seguro de vida, seguro... já fiz um monte de coisa. Tô dizendo E que tu aí é o nosso... desenrolada. Tô dizendo que tu é a desenrolada. Pois é. E o nosso coordenador dizia isso, olha, a pós-venda é tão importante quanto a venda. Porque É, você vende, você tem que dar assistência, né? E o tratamento não é diferente. Você trata o paciente, mas você tem que acompanhar, você tem que dar exatamente. condições para que ele realmente encontre o caminho, né, de se movimentar Exatamente, bem. exatamente. É assim, tratar ele, né, de uma forma que ele se sinta melhor e tenha aquela consciência corporal. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Sente o teu corpo, sente o que é qual a postura que tu tá, tu pensa mais com um pé ou com outro pé, entendeu? Eu puxo muito nessa tecla deles. E como você falou, né, o RPG, ele é muito estático e tudo, mas, Gil, eu passo tanto dever de casa para os meus pacientes, sabe? Mas Porque tem que assim, a gente. Exatamente, porque a gente passa uma hora com eles, né? E eles têm o resto da semana, o resto do dia todo no trabalho, aquela postura viciosa. E aí eu digo, ó, tira, não é 5 minutos, entendeu? Faz uma autopostura, aí eu vou ensinando, principalmente os pacientes de escoliose. sim. Então eu Porque vou eles lá, precisam. ensino. Eu costumo fazer isso também, chamar o paciente para corresponsabilidade, né? Não adianta a gente fazer todo um trabalho criterioso, uma avaliação, uma intervenção, fazer tudo bonitinho e ele sai daqui e esquece tudo. E o dia a dia. Então, ele precisa realmente ser responsável pelo tratamento dele. Né? Com certeza, Porque às vezes o principalmente os paciente. adolescentes. Os Às vezes o adolescentes, paciente ele acha que a solução está na gente. Na verdade, não está. Está nele mesmo. Se você exatamente. tem um problema no pescoço, no ombro, na coluna, no joelho, você tem que procurar identificar, compreender, né, reconhecer que posições, que posturas, que movimentos, o que você está fazendo no seu dia que está piorando aquilo. Né? Gil, eu já E mudei se o paciente não até. descobrir isso, não vai ser eu que vou descobrir. Eu já mudei Hã? até mobília de paciente, sabe? Sim, Em a casa. ergonomia, mas tem que mudar. Tem que mudar. Quando eu Eles digo, perguntam. olha, quando eu via, eu botava na postura, pescoço. Via, botava na postura, ajeitava qualquer coisa, pescoço. Como é que você assiste televisão? Como é que você fica sentado? Não, é assim, tal e tal. Muda a televisão, entendeu? Muda a cadeira, muda, não tá dando, porque você tá encurtando o lado, você tá alongando o outro, você vai Exatamente. continuar. Então, assim, a gente tem que saber, né, o meio que ele vive, como É. ele se porta durante a semana, porque, assim, às vezes eles chegam, eu não tô melhor, mas como foi a tua semana, né? Como foi o teu trabalho? Dormiu Exatamente. bem? Porque até a dormida influencia, né? É. Dormiu Uma noite bem? de sono mal dormida é um dia comprometido, né? O dia seguinte. Gente, a Cassandra está dizendo que travou. Você está me ouvindo bem, Ana Paula? Estou te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Alguém me diz alguma coisa a mais? Cassandra travou. Pessoal, como é que tá aí? Tá, dá para ouvir bem? Tá, a internet está legal? Porque aqui para mim está bem também. A Eu tô Ana te Paula escutando também. bem também. Alguém pode me dizer alguma coisa aí? Tá, a transmissão tá ok? A voz, a imagem, enfim, vamos conversando. Tá ok, né? A Valéria tá dizendo que tá ok. Beleza. Então pode ser a internet dela lá. Ok, tá ótimo. Então, Ana Paula, como você fala, se a pessoa não modifica algumas coisas, eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: olha, não é que você vai mudar a sua vida, mas você precisa fazer alguns ajustes. Porque isso de mudar, né, às vezes bloqueia a pessoa. Nossa, eu vou mudar minha maneira de dormir, vou mudar minha maneira de. Enfim, né? Então, eu costumo utilizar, eu tenho me trabalhado para substituir algumas expressões, para que o paciente permita
compreenda e permita que você invada um pouquinho o espaço dele em relação à sua comodidade. Como? Por exemplo, esse é um exemplo de dizer, olha, nós vamos precisar fazer alguns ajustes no seu dia a dia, na sua forma de estudar, na sua forma de trabalhar, na sua forma de sentar. E aí eu vou dando dicas, vou perguntando e vou dizendo, olha, vamos tentar assim, vamos tentar assado. Se você não conseguir, não tem problema. Aos poucos a gente vai, né? É um processo, tá. Eu vou aí, como quem come sopa, né? Pelas beiradas, como diz aqui no Nordeste. Pela beirada. Para você poder, o paciente aceitar aqui, né? Porque não é fácil mudar. Não é fácil. Uma outra coisa que eu tenho me policiado muito para não dizer para o meu paciente é a palavra relaxa, o verbo relaxa. Ana Paula, relaxa. Olha, relaxa. Não, por que eu estou evitando isso? E aí eu acho que foi uma boa sacada que eu tive e tem me ajudado bastante. Compartilhar isso com você, que pode, se você não usa, pode ser que te ajude. Porque muitas pessoas, na verdade, a grande maioria das pessoas não sabe relaxar. Nós não sabemos relaxar. Nós estamos ligados na tomada o tempo todo. Tá todo mundo tenso, tá todo mundo nervoso. A gente já é assim. Com esse momento de pandemia, então, tá todo mundo pior, né? Todo mundo arisco, todo mundo com medo, ninguém encosta em nada, ninguém encosta em ninguém. Então, você tá o tempo todo assim. E aí você manda a pessoa relaxar, e aí ela diz assim, ai, mas eu não consigo relaxar, não consigo. Aí ela começa a ficar nervosa porque ela não relaxa. Né? Então, aí você provoca uma outra angústia na pessoa. Ai, esse meu ombro. Né? Ai, eu não relaxo. Então, eu tenho me trabalhado para não usar essa expressão e dizer assim, olha, calma, fica tranquila, respira normalmente, usa o teu padrão respiratório normal, fica aí um pouquinho. E vou usando outras coisas, porque se eu disser relaxa, ela trava. Incrível, como acontece ao contrário. Eu percebi isso, né? Não é? Verdade. Então, isso tem me ajudado. A pessoas, principalmente muito tensas, né? Porque às vezes a pessoa é brincalhona, é sorridente, mas é tensa. Ela pensa que não é tensa, mas é tensa. Tá bloqueada na respiração. Bloqueada. Né? Ai, isso aqui meu tá... Enfim. Então, eu tenho tentado evitar isso. Olha, a Raquel tá dizendo que relaxar hoje, em dia tá muito difícil. É verdade. Né? Não sabe. A Lúcia tá dizendo que a pessoa não sabe relaxar. É verdade, minha amiga, né, minha sócia. Tua sócia, né? Olha aí que legal. Prazer, Raquel. Seja bem-vinda na nossa live. Na verdade, a todos, tá, pessoal? Eu não vou ficar dando boa noite, dando bem-vindos para todo mundo, para não parar a nossa live, mas todos sejam bem-vindos. Obrigada por estar aqui conversando com a gente hoje, ouvindo a Ana Paula, né, ouvindo nossa conversa, que vai ser muito bacana, está sendo ótimo. Eu digo, Ana Paula, assim, ó, quando eu convido uma amiga para vir conversar, um amigo, um profissional, que é um bate-papo, né? Que a gente compartilha com as pessoas. Quem quiser ficar ouvindo nossa conversa, fica. Quem não quiser, vai embora. Aquela conversa que todo mundo entende, né? Aquela todo conversa própria para as pessoas que têm interesse, né? No e o nosso assunto, né? E o nosso assunto, que é o tratamento da fisioterapia, uma fisioterapia séria, né? Um tratamento de resultados, eu acho que importa para todo mundo. Porque, né? Por mais que a pessoa não precise. Porque por incrível que pareça, ainda tem gente que não conhece o RPG, que não sabe o que é. Muitas né? pessoas. E aí não sabe o que é, nunca ouviu falar e tudo. E eu fico assim, impressionada, mas tem bastante, entendeu? Então, assim. Mas muitas pessoas não sabem o que é, não sabem para que serve. O médico diz, olha, você precisa fazer, e ele diz, o que é isso? Logo são letras, né? Uma sigla, né? Como é que faz, né? Para onde vou, dói, fica, né? O pessoal fica meio receoso, dói, é ruim. Ai, é deitado, ai, que bom. Aí quando a gente começa na postura, acha bom, né? Sai morrendo. Cuide de mim, né? Cuide de mim. Ana Paula, então, eu queria falar um pouquinho sobre escoliose, que eu acho que é um tema que importa muitas pessoas. A escoliose é uma situação que pode acontecer com criança, com adulto, enfim. Mesmo as pessoas que não têm problema de escoliose, conhecem alguém que tenha, uma hora precisa, um filho, um sobrinho, enfim, alguma pessoa que precise, né, melhorar a escoliose. Porque o grande problema da escoliose não é só a postura, né? Não é só porque é torto, porque
fulano está com o ombro mais... Na verdade, a gravidade da escoliose é uma coisa que é preocupante, né? Então, tem escolioses muito severas, escolioses Tem. muito graves, que podem ter As comprometimentos idiopáticas, né? viscerais. Aquelas escolioses, não sei se acontece contigo, mas as falas do Suchá ficam as frases que ele diz ficam, né? E aí ele fala que a escoliose ela é tridimensional. Você não tem como só tracionar, né? Você tem que entender. Aí ele fala que a escoliose é como uma escada que você vai subindo, né? Ele fala muito isso. Ela é uma torção no espaço. Exatamente. A nossa coluna, ela é vertical, né? Diferente da coluna dos outros. Nós somos o único animal que a coluna é para cima. O mais parecido, o mais próximo é o macaco, mas ainda assim é inclinado. Né? Mas nós somos bípedes de coluna vertical. E essa verticalidade da coluna traz prejuízos, né? Uma briga com a gravidade. Tem escoliose que já são congênitas, pessoas que já nascem com um padrão, uma coluna são completamente deformada. As mais graves, né? As mais graves e trazem comprometimentos viscerais na respiração, nos pulmões, no coração. Né? Se uma escoliose mais baixa, nas vísceras abdominais. Então, pode realmente ter diversos casos, né? E a RPG, ela pode ajudar muito, né? Então, vamos falar. Ana Paula, tem alguém falando, a Regina está falando aí que você é top, acabou com as minhas dores na coluna com RPG, olha só. Ah, o Naldo. Reginaldo, é o Naldo. Atendi, tá até faltando as sessões, viu, Naldo? Olha aí, puxa a orelha dele online aí. Olha, Reginaldo, volte pro seu RPG. Suas dores foram embora, mas elas podem voltar, né? Muito bem. Então, assim, aqui a gente tem diversos casos de escoliose, né? Já tratei alguns, já foram, né? E outros ainda continuam em tratamento, escolioses bastante desafiadoras. É uma situação que realmente faz com que o RPGista, né? Porque o fisioterapeuta, para tratar com RPG, ele tem que ter a formação em RPG. Então, nós somos, além de fisioterapeutas, nós somos RPGistas, né? Nós temos muita formação. Então, e em constante aprendizado, né, Gil? Em constante aprendizado, em constante educação continuada, né? Como eu costumo dizer. Eu não passo, Ana Paula, 3 meses sem fazer uma formação, né? Esse ano de 2020 não conta, porque parou tudo, mas eu estava, inclusive, em formação quando a gente precisou interromper, e vou retomar agora em outubro, se Deus quiser, tá tudo... Nem fale que eu estou inscrita em uns 4 e tudo parado. Pois é, eu ainda consegui fazer algumas coisas. O pessoal ficou dando mentoria e dando consultoria online, mas a gente vai voltar ao presencial agora em outubro, se Deus quiser, numa formação em São Paulo, que eu precisei interromper, mas enfim. A gente está em constante aprendizagem, né? Em constante formação. Exatamente para poder ter recurso, né? Recurso terapêutico. Exatamente. E as escolioses, elas são muito desafiadoras, porque, para quem não sabe exatamente o que é escoliose, pessoal, rapidamente, vou falar de uma maneira simples para a gente se situar, né? É aquele S na coluna, vamos dizer assim. Então, a pessoa que tem a coluna torta, ou um S ou um C, às vezes é um S se for em 2 curvas, um C se for uma curva só, mas a mais comum é um S, né? Então, a coluna gibosidade grande, pessoa, né? Quando às vezes identifica com a gibosidade também, quando faz a flexão do tronco, pois né? Aí essa coluna tá tortinha, né? Digamos assim, e a gente vai tentar melhorar isso, né? Uma coisa que é legal esclarecer é que a RPG não tem o objetivo de deixar a pessoa reta. Porque tem gente que diz assim, olha, minha coluna tá torta, eu quero que minha coluna fique reta. Não é esse o objetivo. O objetivo é harmonizar mais as curvas e dar funcionalidade para aquela pessoa. Até porque nós temos uma curvatura fisiológica, né? Sim, o mais próximo da curvatura fisiológica que seria o normal, né?
uma Exatamente. coluna sem deformidades. Mas a gente não tem o objetivo de deixar a pessoa reta, alinhada, né? Às vezes o paciente pensa isso, né? A coluna está torta, você vai colocá-la no lugar, né? E não é bem isso. O que a gente vai fazer com as intervenções, com o tratamento, é harmonizar mais esse corpo e fazer com que ele fique mais próximo do eixo possível, tá? Uma criança, por exemplo, né? Que na verdade a maior preocupação, o Suchá, ele traz no curso mais avançado de cervical, ele traz algumas coisas que são, na verdade, no livro dele, no último livro dele, que fala eu tô até com ele aqui, vou mostrar. É esse? Fala dessa deformação, isso. Ele fala dos postulados, né? Então, que na nossa formação básica não tem. Ele fala muito sobre os postulados, que são, digamos assim, pilares da ideia dele, né? Sim. Então, quando se fala de escoliose, a grande preocupação é no adolescente, na fase do adolescente, de criança para adolescente. Por quê? Porque é Evitar nesse cirurgia, momento, né? no desenvolvimento da criança, que essa escoliose pode piorar. Então, é a melhor hora Com para certeza. você procurar um tratamento de RPG. Não é isso, Ana Paula? A gente E, consegue ajudar melhor, né? Aí. com certeza. Com a ajuda do RPG, dependendo do caso, os coletes, né, que ajudam durante O né, a tratamento, o semana, o crescimento. tratamento. E aí, em alguns casos, a gente consegue reverter a cirurgia, né? Porque tem casos que é só cirúrgico. Acima de 50 É graus, verdade. só cirúrgico, né? Não tem como. A gente Mas muitos casos de a gente consegue reverter, o paciente consegue, sabe? inúmeros, na verdade, a maioria deles, né? É importante que vocês saibam que procurar um tratamento de RPG para o tratamento de escoliose, quanto mais precocemente você fizer isso, melhor. Por quê? A gente consegue, numa criança, num adolescente que está em formação, que o corpo ainda não está com a formação definida, finalizada, ainda está em crescimento, a gente A gente consegue, consegue. Era isso que eu ia né, dizer. conduzir melhor esse eixo, vai, né, ajudando aquele corpo a se desenvolver mais centralizado. É que nem uma Exatamente. plantinha. Eu dou muito esse exemplo para os meus alunos, para os meus pacientes aqui, principalmente para os adolescentes, para eles entenderem. Sabe uma plantinha que está crescendo torta? Você coloca assim um pauzinho assim do lado para ela crescer escorada, né? Então seria mais ou menos isso. A sua coluna precisa, o colete ele vai funcionar. Porque o colete, na verdade, existe uma resistência muito grande do colete, mas ele é necessário em muitos casos, porque ele é um colete de contenção, ele vai ajudar a E segurar a outra força da coisa. escoliose. A escoliose tem muita força, né, Ana Paula? É, E outra Ela coisa, pode Gil, crescer não horrores, é né? o colete que você compra ali na farmácia, não. Tem que deixar Não, claro que é um colete específico para aquela pessoa, para aquela. personalizado. É totalmente personalizado. Ele vai lá também também são fisioterapeutas que fazem, né? Eu conheço até alguns que fazem colete. E eles Tem, vão lá, tem eles os técnicos medem, também que fazem, mas são acompanhados tem os pelo fisioterapeuta e técnicos ortopedista. e tudo, né, já bem programado, específico para aquela pessoa, né? Para aquela pessoa. Porque precisa ver pelo raio-x, é importante. Às vezes o paciente chega, o Suchá, inclusive, ele orienta que você não atenda nenhum paciente adolescente sem um raio-x. Por quê? Eu acho isso interessante. Às vezes as pessoas não entendem por que a gente pede exames, por que tem que ser um raio-x recente. Porque uma escoliose, ela pode aumentar de grau num adolescente, de um mês para o outro, horrores, 10 graus, Rápido, 5 graus, 8 graus, de um mês para o outro. Então, se exatamente. você é o fisioterapeuta, então imagine aí, você traz seu filho para mim, sua filha para mim, e não traz o raio-x. E ele está no período do estirão, do crescimento, do pico do crescimento, e eu começo a mexer nessa escoliose e, de repente, a escoliose dispara, né? 10 graus, o paciente vai dizer que foi o RPG que piorou. E, na Exatamente. verdade, não é isso, né? Tem que ter o acompanhamento do ortopedista, a intervenção com o RPG, o movimento, a atividade do exercício, do Pilates é maravilhoso para isso.
E ele tem que tem, na saber verdade, que determinados movimentos ele não pode fazer, né? Tem que saber então, que... ontem eu estava conversando com a Lígia está aí na live, ela me mandou um paciente ontem. A gente está compartilhando um caso que ela está atendendo lá de uma garota, e a gente está falando sobre isso. Existe um teste que a gente faz, que os ortopedistas não usam, mas nós RPGistas usamos, pessoal. Vocês precisam saber disso. Porque é muito comum você ver a indicação de natação, por exemplo. Tem escoliose a fazer natação. Né? Durante muito tempo a natação foi tida como um esporte mais completo, que é isso, que é aquilo, que é tudo mais. É maravilhoso natação. Porém, existe um teste que a gente faz. Existe um teste que a gente faz no consultório, simples. O paciente eleva os braços, né, aqui na lateral, eleva os braços para cima. Se a escoliose, se a curva torácica aumentar durante o teste, é contraindicado totalmente esse paciente fazer natação. Quando ele fizer o movimento da braçada, ele vai estar agravando a curva torácica. Então, eu já compartilhei isso com um médico aqui, parceiro, né, um ortopedista, e ele ficou muito grato pela informação, que ele não sabia desse teste. E aí a gente... Essa interação médico, fisioterapeuta, paciente, ela precisa acontecer. Os pais, principalmente se for adolescente, para que a gente possa encontrar as melhores alternativas. Né? Então, nem sempre o que é uma via de regra funciona. Depende de cada um. Né? E o colete, ele é fundamental no período do crescimento. Para evitar que essa escoliose piore, que ele vá para a cirurgia. Né? Que é um colete. E a gente tem que orientar, como você falou, os pais, ele bem orientado, né? Porque essa questão do movimento já é muito importante, sabe? Se ele ficar fazendo movimento pro local do fechamento da curvatura, ele vai só piorar. Então, assim, o que acontece às vezes que eu já vi por aí, há um tempo atrás, quem tinha escoliose também fazia muito pilates, porque melhora. Mas eles não tinham esse raciocínio de pensar assim, entendeu? Exatamente. Aí eu vou fazer para um lado, teoricamente eu tenho que fazer para o outro. Só que o paciente com escoliose é contraindicado, né? Então a gente tem que abrir a curvatura e não fazer o movimento para fechar, entendeu? Então exatamente. São exercícios que são direcionados para aquele aluno. Não é o método Pilates, ele é maravilhoso, mas ele precisa ser bem aplicado. E bem orientado. Ele, enquanto uma coisa terapêutica, tem que ser adequado para cada caso. Né? Quando você faz Pilates por atividade física mesmo, porque gosta, porque quer, porque se sente bem, porque vai te dar todos os benefícios que a atividade física te dá, maravilha, você pode fazer qualquer tipo de movimento. Mas se você tem alguma restrição, se você tem uma hérnia, se você tem, enfim, contramalácia patela, problema de joelho, realmente tem que ser adaptado. Na verdade, eu acredito, sabe, Ana Paula, que o melhor tratamento é o tratamento que ele é customizado. Costumo dizer isso, né? Você adequa para cada paciente. Não, mas tem que ser, né? Tem Pilates, que ser né? Academia, sei lá, enfim, você vai fazendo e você vai para aquela pessoa, você customiza o tratamento, né? Customiza as coisas, né? Não é a mesma coisa para todo mundo, não pode ser, né? Com certeza. Isso. Existe uma dúvida grande que as pessoas sempre me perguntam assim, e a escoliose no adulto, tem jeito? As pessoas perguntam muito isso, te perguntam muito isso também, Ana? Perguntam, né? Assim, a escoliose pode ser adquirida, né? Às vezes o pessoal da RPG nem chama como escoliose mesmo, né? A gente chama atitude escoliótica. Chama de atitude escoliótica. Exatamente. A gente chama porque eles entendem melhor, né? E aí, assim, eu já atendi vários pacientes que com movimento repetitivo do trabalho, né? Tem demais. Ficar 100% é complicado, porque a partir do momento que você não consegue mais ter aquela mobilidade naquela coluna, você não tem mais como... É diferente de um adolescente que está em fase de crescimento, né?
Os ganhos, Você eles não são consegue. menores, né? Em menor escala, né? Existe, mas em menor Exatamente. escala, né? Mas eu tenho casos que melhorou muito, entendeu? Melhorou muito mesmo. Agora é um Porque, paciente. diga, Não, pode dizer. o que eu ia dizer, é um paciente que a gente demora mais, né? É um paciente que, se depender ainda estiver no mesmo movimento de trabalho, a gente tem que ter aquela continuidade, né? E os exercícios, o dever de casa que eu disse, os exercícios que a gente passa para eles Exatamente. manterem em domicílio, né? Também é muito importante, eu boto muito, Gil, meus pacientes que eu atendo de escoliose, alguns, na frente do espelho, né? Você está se olhando, né? Você está se vendo. Então, vamos lá, levanta, né? Porque a gente tem que fazer aquela tração da Sim. coluna. Vai mais para o lado de cá, foge daqui, vem para cá. Aí eu vou As ensinando autocorreções, né? as autocorreções, as autoposturas, Isso. para justamente ele não ficar parado durante a semana, A porque semana, né? isso é muito Excelente. importante na melhora dele, né? Sim. Porque assim, as pessoas perguntam, olha, mas a escoliose no adulto, como é isso? Porque assim, o adolescente, eu costumo dizer assim, até 20 anos de idade, 18 anos de idade, ele não sente dor. Adolescente não sente nem dor de dente, né? Raramente, É quando sente a dor verdade. de dente. Depois dos 20 anos, aí as dores começam a aparecer, porque a sua estrutura já está definida, o tônus muscular já é outro. O adolescente ele tem muito mais, né, mobilidade, teoricamente, né? Eu conheço adolescentes que têm 80 anos, né? Mas enfim, conheço pessoas de 80 anos que são adolescentes em relação ao movimento, né? Então, mas de um modo geral, o padrão, o perfil é que o adolescente tem mais mobilidade, que ele tem um tônus muscular mais aceita mais o movimento, então é mais fácil a correção. O adulto não, já tem um pouco mais viciado em posturas, né, erradas assim, más posturas, enfim. Então é mais Mais rígido, difícil, mais difícil mais mesmo rígido, de e aí as mobilizar. dores começam a aparecer por conta dessa rigidez, né? É. E aí a gente, que é quando ele procura, né? Olha, eu tô com dor nas costas, tá doendo aqui, tá doendo Tá ali, né? dormente, É, né? eu não Tá era dormente. assim e agora tá doendo, pois é. Tô sentindo aqui formigando não sei aonde, porque o corpo começa a reclamar. E a RPG, para melhorar essa escoliose no adulto, é no sentido de aliviar essas tensões e melhorar a silhueta, né? Digamos assim, a tortura, o torto da coluna, não tem mais como você reverter, porque ele já encerrou o crescimento. Mas você melhora simetricamente aquele As corpo. assimetrias, né? As Exatamente. assimetrias se suavizam mais, você harmoniza mais as curvas e esteticamente fica melhor. E também o corpo, as dores também, elas tendem a desaparecer, E sabe o que é alivia. que acontece, Gil? Às vezes, o paciente que tem esse tipo de atitude escoliótica, às vezes nem sente dor. Às vezes ele nem sabe que tá com isso. Eu tenho um caso de uma paciente minha que ela tinha uma escoliosezinha, certo? Uma atitude escoliótica, e só notou porque ia casar, vestiu o vestido de noiva e estava torto. E estava torto, ela, que é isso? E ajeitava e ficava torto. E aí ela procurou um ortopedista, né, especialista em coluna, ele, não, você está com escoliose. E aí ela foi, fez um A véspera do tratamento, né? casamento, Na véspera do casamento. Ela, olha, eu nem sabia que eu nem tinha sabia isso, que eu tinha. nem sabia que eu era torta. E quando eu fui vestir o meu vestido de noiva, eu vi que tinha uma escoliose. Então, assim, acontece deles não sentirem dor, porque só procuram quando sentem dor mesmo, né? E É. fica. A E dor é aí vai nesse vício, vai quem leva o piorando. paciente para procurar ajuda é a dor, não É adianta. a dor, é a dor. E isso noventa é e uma nove por coisa. cento dos casos é a dor. E é a minha prioridade lá no consultório, viu, Gil? Aqui também, eu Eu trato dor e sempre correção faço de uma postura. escala. Eu sempre faço a escala. Carro-chefe. Sua dor de 0 a 10 tá quanto? Então, vamos lá. E 20. aí eu, A pessoa diz às 20. vezes, isso é. E aí eu vou É, lá, vou naquele foco da dor, sabe? O meu foco isso. é esse.
Porque, como eu te falei no começo, né? Ninguém merece passar o dia com dor, né? Você não faz nada bem, né? Então, Com assim, certeza. meu foco é esse, eu vou colocando na postura e vou vendo os vícios lá, né? Porque aí, quando a gente coloca na postura é que a gente vai vendo as compensações, né? É uma É. cabeça que vira, é um braço que vai para o outro lado, e a gente vai naquilo corrigindo. E Isso. no foco da volta. Colocar, Então, pessoal, colocar na postura que a Ana Paula está dizendo é colocar o paciente na mesa, a gente já vai tratar. A postura é uma expressão que a gente usa, a gente é RPGista, colocar na postura do RPG, né? Então, o paciente já está lá na mesa, a gente pede para ele, né, apoiar os braços. Quem já fez RPG sabe o que a gente está falando, quem não fez, né, vou explicando rapidamente. Então, você deita na mesa, de barriga para cima. Às vezes a pessoa chega com a dor nas costas e quer deitar de barriga para baixo, né? Porque ela vai mexer nas costas. Você admira porque você pede para deitar de barriga para cima e decúbito dorsal. Como assim? Se que ela vai é mexer isso, hein? atrás, como é, né? Então, a E essa postura de máquina de RPG tortura aqui, o que é isso? é A, a arte, né? a haste. Então, o paciente precisa ficar numa postura. Então, a gente coloca o paciente em postura e você começa a ver, começa a aparecer, né, as deformidades, é onde a gente vai corrigindo. E essa tortura que ela está falando aí é um ferro que tem uma cordinha que você põe perto do paciente pendurado, eles vai. O que é isso? Deixa É eu a ver mesma se de eu acho aqui tortura. no É livro. estranho, E essa tortura, não se preocupe, não, que é uma que não é tortura uma. boa. Você vai É, adorar. exatamente. Isso Adorar. mesmo. Ó, eu queria chamar a Não sei atenção. se dá para ver, ó, Gil. Sim. É Dá isso para aqui. ver, pessoal, a postura? Essa postura, o paciente está com as pernas para cima, está preso numa alça, né? Dá para ver, né? Beleza. Então, essa é uma das posturas de RPG que a gente trabalha. Eu queria chamar a atenção mais uma vez na questão da escoliose, só para a gente esclarecer melhor essa questão da importância do tratamento durante o desenvolvimento da criança, mas que é possível também fazer no adulto. Mas o despertar para tratar a partir da adolescência, porque é o momento realmente que é mais fácil da gente, que a gente pode ajudar mais o paciente. Eu já recebi alguns casos aqui que tinham indicação cirúrgica. Imagine você que não é brincadeira uma cirurgia de coluna. Cirurgia nenhuma é brincadeira. E uma cirurgia de coluna é uma coisa invasiva, agressiva, limitante. Porque O pós são é ruim, né? hastes de ferro que vão ser colocadas na coluna daquela pessoa. Que vai melhorar a curva, mas aquela. Imagine, é ferro, como é que mexe? Não mexe mais. Então, vai imobilizar essa Mobilidade. coluna. A pessoa vai ter restrições, o pós-operatório vai ser super complicado. Enfim, o ideal é que se evite a cirurgia em qualquer situação, não é só na coluna, né? Qualquer caso. Se você puder evitar uma Se a gente cirurgia puder tratar de forma conservadora, né? O conservadora nosso para caso é esse, poder. é tentar justamente evitar a cirurgia, né? É Exatamente. fazer com que o paciente não chegue a esse ponto, né? A esse Gil, ponto. aqui em Fortaleza, na escola do meu filho, tem um projeto com os adolescentes. É até uma Aitana, não sei se tu conhece, Sim, conheço demais a doutora e uma Tânia. amiga minha, a Vânia, que ela fez até a reciclagem comigo. Eu fiz o RPG contigo há 10 anos e fiz a reciclagem há 6 anos. Sim. E elas vão nas escolas, elas fazem uma avaliação postural dos adolescentes, já pegaram vários casos de criança que os pais geralmente não notam, acho que vai melhorar quando crescer, né? De Sim. pacientes, de adolescentes mesmo, em casos já graves, certo? Com grau, com ângulo de Kolbe já bem grande. Identificam isso, né? E elas identificam e elas conseguem reverter esses casos. É muito interessante esse projeto. Muito Muito legal, interessante. porque elas já pegaram muitos alunos que era Precisavam mesmo de ajuda, né? é, Eu aqui já tive alguns casos com indicação cirúrgica e a gente consegue tirar da é a melhor coisa. fila da Eu acho cirurgia, digamos assim. Suaviza um pouco mais, às vezes, e aí
volto a dizer que o objetivo da RPG não é que a escoliose está lá e que ela vai voltar para o eixo, não, mas é aproximar, né, o máximo que você puder do eixo e evitar que essa escoliose piore, que isso aqui é um grande feito, né, um grande desafio, porque se você conseguir que ela já não piore, você já consegue muita coisa, já fez muita coisa. É E não é verdade. fácil. Você tratar um paciente de escoliose, gente, quem tem escoliose, quem tem um filho, quem sabe do que a gente está falando, sabe quanto é difícil o dia a dia, porque a curva, ela tem muita força. A gravidade, as tensões, né? Então, elas têm muita... então, precisa do colete, precisa o RPG tem que acontecer na vida desse adolescente para que ele realmente não tenha grandes prejuízos. Você falou da questão da escoliose tridimensional. O Suchard, por último, agora, ele já classifica ela como quadridimensional. É porque ele acrescentou o componente de achatamento, né? Então, tem a retificação, a inclinação, a torção e o achatamento, o aparafusamento da coluna. Então, o que o colete faz? Para quem não sabe bem o que é o colete de escoliose, para que aquele? Porque todo mundo acha horrível, né? Ah, meu Deus do céu, usar aquilo é um horror. É um horror. São Mas 23 agora até horas que por estão dia. melhorando. São 23. É porque também, Ana Paula, na verdade, antigamente não se tinha o RPG como a gente tem hoje. Era só o colete. Então, o médico colocava o colete e pronto, né? Que nem aquelas botas ortopédicas, né? Metia a bota e não fazia mais nada, né? Mais nada. Mas Esperar. o colete é o seguinte, vamos falar do Milwaukee, que é o mais conhecido, aquele que é completo, né? Que vem até o pescoço. Então, ele contém a curva, ou seja, a inclinação, né? Ele contém o componente de aparafusamento, que ele vai manter a pessoa em tração, né? Mas ele não corrige a torção e nem a retificação, né? Então, Tem os 3D agora, né, Gil? mas mesmo assim, a torção, só o RPGista com a mão consegue desfazer a torção. Então, só o colete não é suficiente. E o RPG sem colete também não é eficiente. Precisa realmente fazer as duas coisas, o conjunto. Então, quem tem alguém com escoliose, e principalmente escoliose grave, ou um adolescente em crescimento que apresenta uma inclinação importante, precisa procurar ajuda, porque se agravar, é mais difícil reverter, como a Ana Paula colocou. A gente consegue ajudar, mas quanto mais cedo a intervenção, mais esse corpo aceita a correção, mais esse corpo aceita essa mudança de postura, né? Porque a gente não tem consciência corporal, como você está. E hoje, Ana Paula, os hábitos estão cada vez piores, né? Como você falou, o sofá, o jeito que a pessoa assiste TV, olhar o celular. Enfim. E os adolescentes mesmo é que estão, né, Gil? Tu comentou aí que adolescente não sente dor, mas alguns já estão com problema, né? Problema sério de postura, porque muita televisão, videogame, senta errado, né? Então, assim, acaba que eu já atendi adolescente com muita dor no pescoço por conta do estudo, do jeito que se senta, entendeu? Sim. Então, até isso a gente tem que orientar, né? Ela senta com a perna bem aqui, né? Bota a perna para cima, né? Isso é muito e a gente sabe comum. E a gente sabe que a mãe dizer e o pai dizer não serve de nada, né? Nada. Aí a gente vai, aí orienta. E o RPG também e o RPG também é bom porque ele vai no neuromuscular, né? Ele manda aquela mensagem para o cérebro de como o corpo deve se portar, né? Não o jeito que ele quer. Entendeu? Exatamente. Eu vou conversar aqui agora, a partir da próxima semana, eu vou começar a fazer a comemoração dos 10 anos de fisioterapia. Vou conversar com vários professores meus da faculdade, que hoje são meus colegas, outros que são até parceiros aqui. E com uma das professoras eu vou falar exatamente sobre neuroplasticidade.
A neuroplasticidade é exatamente essa capacidade de modificação que o seu corpo tem, né, do sistema nervoso e se remodelando. Porque tudo é comandado, tudo não, mas quase tudo é comandado pelo sistema nervoso, né? E é de uma maneira tão sutil, tão complexo, simples. E complexo. Que ele modifica sem se sentir muito, né? Exatamente. A gente vai fazendo as posturas, realinhando, e ele, quando vê, tá no... Exatamente. Assim, e é mais fácil essa deixa mudança. Me ajeitar, né? Exatamente. Você começa a ter consciência corporal. A gente faz, né, Ana Paula, com o paciente, pessoal, para quem nunca foi nosso cliente, a gente faz sempre as fotografias, né? Você faz uma foto da avaliação do dia do antes, e aí às vezes eu gosto de fazer no primeiro dia, o antes e o depois, e depois eu vou fazendo, né, meses depois, sessões depois, 4, 5, vou fazendo outras fotografias para ir comparando a evolução e mostrando para o paciente, né? E a gente percebe nitidamente, eu fico brincando, vamos brincar do jogo do cérebro, porque agora com o celular ficou ótimo, né? Você faz a foto ali na hora, faz uma colagem, né? Já botei no WhatsApp do paciente, ele já olha ali na minha frente, eu digo, vamos brincar do jogo dos 7 erros, eu fico brincando, né? Vamos ver o antes e depois. E aí eu sempre digo que aquela mudança que a gente está vendo ali na foto naquela hora, ela é uma mudança elástica. Ela não fica. A gente precisa chegar num nível plástico, que é a mudança que realmente é mais consistente. E isso demanda de algum tempo, porque é um processo. Você não chega para o seu corpo e diz, olha, você era assim, agora você vai ficar assim. Não é assim. Exatamente. A mensagem não é assim, né? Não é assim. Exatamente. Então a gente vai aos poucos e o sistema nervoso aceita, como você está colocando, né? Você vai sugerindo um novo caminho, uma reorganização. E aí o corpo vai entendendo, vai melhorando, e aí é aí onde você melhora a postura. Exatamente. É aí onde... E nós temos um papel importante nisso, né, Ana Paula? Com o RPG, que é ajudar o corpo a achar esse caminho de reequilíbrio, né? Com certeza, exatamente. É a gente ir lá modificando aquelas posturas viciosas, né? Dando aquela informação para o cérebro e tudo, para ele condicionar que o movimento certo, o jeito certo é aquele. Engraçado, viu, Gil? Que essa semana eu atendi uma paciente e ela disse assim, Ana Paula, acho que foi a terceira sessão dela. Geralmente a minha primeira é a avaliação, porque eu faço aquela avaliação bem, né? Aquela pequena avaliação que a gente faz na RPG, né? Para não dizer ao contrário. E aí ela disse, engraçado, viu? Ela me relatando essa semana. Eu tava com meus vizinhos lá em casa, eu mesma não tinha notado, não. Mas aí chegou um vizinho meu e disse assim, tu tá tão diferente, tu tá mais aprumada, mais retinha, tu tá fazendo alguma coisa? Ela, oi? Eu tô fazendo RPG. Aí ele, vale, pois mudou tanto tua postura. Mudou. Aí ela, Pois a pessoa não percebe, né? Por isso que a fotografia é interessante, entendeu? Exatamente. Por isso que a fotografia é interessante, porque ela consegue, a pessoa até tem uma percepção qualitativa, se sente melhor, as pessoas dizem, né? Como essa pessoa falou, você tá melhor, mas não tem o quantitativo, que aí com a foto você tem, né? Você vê, você enxerga a mudança, né? E aí a Rita falou uma coisa engraçada na nossa live, não sei se você observou na hora que ela falou isso, acho que sim, que você disse que viu lá, de você tirar a foto da pessoa de costas. Não só para escoliose, mas em qualquer caso. Você viu ela falando? Porque a pessoa não se vê de costas. Não se vê. Ela só se vê de frente. Né? Então, a pessoa não sabe como é ela. Então, às vezes ela se admira. Nossa, tá assim, eu não sabia. E aí você mostra uma foto depois de uma certa quantidade de sessões, de intervenções. E aí a pessoa vê, nossa, como melhorou, como minha cabeça era assim, tá? Então, isso é muito legal. Você tem mais consistência nos seus resultados, você ganha mais credibilidade, o paciente fica mais autoconfiante,
né? É muito legal. Com certeza. E a questão da dor, como eu te falei, né? Como é importante também, né? Essa mesma paciente diz, eu não estou mais sentindo, passo o dia estudando, não estou mais sentindo, assim, consigo estudar mais, consigo me concentrar mais. É outra... Melhorou tudo, né? Exatamente, porque melhora a postura, melhora a dor, descomprime, é o conjunto, né? É o É conjunto verdade. da obra. Ai, mulher, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, que eu às vezes fico assim, É porque a gente vê quem ouve a gente falar, ali, né? Visual, tá quem ouve a lindo, gente né? falar, acha que a gente até tá puxando brasa pra sardinha. Não, Não é mas só isso, é também, mas não é só isso, né? Tem uma satisfação, tem uma realização pessoal muito. O RPG mudou minha vida completamente. Quando eu saí da faculdade, eu já sabia que eu queria ser terapeuta manual, eu já sabia que eu queria trabalhar com as minhas mãos. E o RPG, eu tinha uma professora que, e aí eu vou conversar com todas elas, se você depois puder e quiser vou ver assistir, você com vai ver muita certeza, lorota dessas, né? com Porque eu sou certeza. aquela aluna chata, né? Não sei se você lembra no curso. Eu sou uma aluna muito chata, porque eu fico perguntando muito, Perguntando. né? O professor sai da sala e eu vou atrás. Professor, como é mesmo aquele negócio? O professor está no cafezinho lá dentro, a Giovana perguntando. E a aula do Então, Sushé, que a gente tem que ficar todo mundo perto, com o ouvido desse jeito, né? Meu Deus, tentando sotaque escutar. francês. Sotaque francês. E aí eu perguntava a todos os meus professores, porque cada um de uma área, né? Um da reumato, outro da pediatria, outro não sei o que lá, outro da... E eu ficava perguntando, como é essa área? Como é assim? Como é assado? Para eu me encontrar, né? Porque a fisioterapia ela tem um leque muito A grande gente de... entra achando que vai querer uma coisa, né? Eu entrei achando que queria respiratório hospital. Quando eu saí, Deus me a livre. única certeza é que eu não queria trabalhar com aquilo. Pronto, Deus eu me livre. também tive certeza logo que aquele ambiente hospitalar realmente não era minha praia. Então eu fui pensando, e aí eu disse, olha, eu não quero isso, não quero aquilo, fui eliminando. E eu disse, olha, uma coisa eu tinha certeza, que eu queria uma área que me fizesse pensar. Eu não queria fazer uma coisa mecânica, automática, todo dia fazer a mesma coisa, né? Aquela coisa, não queria. Sim. E quando eu me deparei com a terapia manual, eu disse, é isso que eu vou querer para mim. É isso que eu vou querer, porque isso me faz pensar, isso me tira da minha zona de conforto, eu vou quebrar a cabeça. Cada paciente é uma incógnita, é um desafio, é uma coisa nova. E a cada dia que passa, eu tenho mais certeza que eu fiz a escolha certa mesmo. E é Que desse realmente jeito mesmo, viu, Gil? me dá muita satisfação. Até o cansaço passa, né? Quando É. você está na Você frente do fica tão paciente. concentrado naquilo, né? Tentando resolver aquela posição errada, aquela contratura que você fica mesmo, né? Focada, às vezes não vê nem o tempo passar. É Às verdade. vezes a minha atendente vai lá na porta, o outro tá aqui, já anda. O outro paciente chegou. Porque senão vamos embora, vamos É, embora. é verdade. Ai, Ana Paula, que maravilha! Adorei conversar, falar sobre isso. Gente, alguém tem alguma pergunta? Eu nem perguntei nada. Só estou vendo aí umas palminhas. Olha que bom. Nossos amigos todos Duda, estão aí, Ana Paula. muito obrigada. Fico feliz, gente. Feliz mesmo de vocês terem gostado e mais ainda de ter conversado com a Ana Paula. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Eu não estou vendo ninguém. Obrigada. Minha mãe está dizendo que minha live foi excelente. Obrigada, mãe. Acho que não. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para ver se alguém perguntou alguma coisa, mas eu acredito não. Se alguém tiver perguntado, gente, pergunta aí de novo, eu já perdi aqui nos comentários. Orgulho da minha amiga, Raquel Soares, está dizendo aí, viu? Sua amiga. Minha amiga, minha best. Gente, mas a ideia de comemorar nossos 10 anos de RPG, do nosso trabalho, de dizer para vocês como isso mudou a vida da gente em relação à satisfação profissional, em relação ao sucesso nos resultados dos tratamentos,
É claro que a gente tem uma pessoa ou outra, um paciente ou outro, que a gente não consegue, né, Ana Paula, o objetivo que a gente gostaria, mas isso é a longo Tem um prazo, ou outro que depende são muito do muito paciente. complicados, realmente, que a gente, né, Tem fica paciente que assim, some, né? Vai embora é, e a gente fica, oh meu Deus, eu queria tanto ter ajudado mais aquela pessoa. com certeza, com certeza. Mas aí cada um tem seus motivos, né? Às vezes é financeiro, às vezes muda de cidade, enfim, tem uma É, série de coisas. Mas dizer para vocês que a gente tem uma satisfação gigantesca em atender os pacientes. É, Ana Paula, se renova todo dia, é não é fisioterapia verdade? por amor, né? Por amor, graças a Sempre que eu vou Deus. fazer, E as nossas meus atos. amizades também, por amor, por afinidade, né? Precisamos, Tô com saudade né? de ti, venha pra cá, venha. Eu vou. Qualquer horinha dessa eu vou em Fortaleza e a gente vai se encontrar para tomar um café, vou fazer uma visita na tua clínica, deixa as coisas acalmarem um pouquinho mais, É mas eu amo verdade. Fortaleza. Morei aí muito tempo, fiz meu ensino médio aí, tenho boas amizades, boas lembranças e adoro Fortaleza. Gosto Ah, muito pois mesmo. é. Deixar É, melhorar realmente as coisas, né? é, Passar por esse momento que a gente está vivendo. E aí voltar às viagens, às visitas e tudo. E se a Deus gente quiser. continua, né? A gente continua, a gente não para, né? A Continua. gente É, precisa continuar ajudando as pessoas, é verdade. continuar Aqui eu tratando. continuo fazendo meus atendimentos, mantendo distanciamento, usando a segurança, todo o protocolo de segurança, mas eu continuo atendendo meus pacientes de maneira, como sempre foi, na verdade, agendado, horário agendado, sem aglomeração. Então Seguindo é os isso, nossa missão, protocolos né? de segurança, tudo, Isso. né? A gente tem que ter Nós muito somos profissionais de cuidado. saúde, né, Ana Paula? Nós precisamos cuidar das pessoas. A gente se propôs a isso, né? A cuidar das pessoas. A gente se Com cuida e cuida dos certeza. outros. Exatamente. Continua os cuidados 100%. É. Gente, obrigada. Amigos, eu que Gil, agradeço. obrigada. Eu te agradeço muito. Foi muito bom falar sobre o RPG com Bom você, minha demais, amiga, que né? a gente sempre está se falando, né? Mesmo depois de 10 anos, a gente isso é que é amizade, né, Gil? A gente não Claro, perde o claro. contato. E vamos continuar nos falando, vamos continuar discutindo esses pacientes que chegam para a gente, para ver se melhora cada vez mais, né? A Isso, qualidade de vida deles. A gente fala muito isso lá na deles. clínica. Com Vamos prezar certeza. pela qualidade de vida, vamos prezar pela qualidade mental, vamos ter os cuidados, né? Principalmente nesse período, vamos ter os cuidados. E é isso, e É continuar verdade. trabalhando e tentar amenizar as dores de quem nos procura, né? Exatamente. É isso que eu quero deixar de mensagem para as pessoas também, essa positividade. Gente, vida que segue, tá? A gente precisa continuar vivendo. Tem muitas pessoas sofrendo, tem muitas pessoas indo embora, mas também tem pessoas chegando, tem pessoas precisando de outras ajudas. Então, não abandonem os tratamentos de vocês, não abandonem as atividades de vocês, não deixem essa onda, né, difícil abater. É claro que a gente fica, né, num momento ou no outro, a gente fica um pouco mais entristecido, um pouco mais desenergizado, digamos assim, mas é necessário a renovação, é necessário acreditar que dias melhores virão. E todos nós temos uma missão, nós precisamos fazer essa missão acontecer. Nosso papel aqui não é, nós não estamos aqui à toa, né? Então, pega a sua mochila e cai na estrada, porque não é E que fácil. vai dar certo, que vai dar certo. Tem um hashtag Vai aqui dar que certo. pegou pegando, o hashtag vai dar certo. Vai dar tudo certo. Beleza. Gente, muito obrigada. Muito obrigada por estarem aqui. O pessoal está elogiando aí. Beijão, sucesso. A Lígia está aí dizendo que nós estamos ótimas. A Lígia já suspirou. Obrigada. Ana Paula, obrigada. Um beijo grande para Obrigada, você. Bom final de Gil. semana. Para você Sucesso na sua também, um clínica, beijão. para suas filhinhas, para o seu marido, para sua família, para todo mundo. Tá bom? Obrigada. Para você também. Beijo a todos que acompanharam, gente. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Então, pessoal, Ana Paula, vocês viram aí um amor, né? Conversando com a gente, mais uma amiga, uma querida, uma empresária de sucesso, né? Que tem sua clínica em Fortaleza, que está na luta que nem a gente, né?
A gente conversou segunda-feira com a Lígia, outra empresária que está lá em Pernambuco, na cidadezinha do interior, chamada São José do Egito, também uma empresária que tem, né, toda uma dinâmica. Enfim, nós somos contemporâneas e trabalhamos na mesma, né, temos a mesma linha de trabalho. Enfim, temos muitas coisas em comum. E é isso, eu queria encerrar as nossas lives de RPG hoje, né? A gente está encerrando com essa nossa colega Ana Paula, para comemorar esses 10 anos de RPG. A partir da próxima semana eu vou começar a falar dos 10 anos de fisioterapia, né? Que a gente também está comemorando em 2021. Vamos ter outros convidados aqui, professores, pessoas muito queridas, muito especiais que fizeram parte, que contribuíram para a minha formação, e eu sou muito grata a todos eles por esses aprendizagens, né? E a gente continua trocando informações até hoje com todos eles, tá bom? Pois um beijo grande para todos vocês, obrigada por estarem até agora e bom final de semana e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.